geração sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o buscam. Nós vamos abrir nossa Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos 26. Os versículos 19 em diante. Acho que hoje nós estamos sem projetor, é isso? Ou é porque não tem ninguém lá? Alguém se habilita no projetor? Atos 26, versículos 19 em diante. Acompanhe aí comigo a leitura, por favor. Aí eu pediria que acendessem as luzes para o pessoal acompanhar aí nas Bíblias. Já visto que estamos com projetor, mas sem projetista. Isto é para que mais irmãos se disponham, se disponibilizem para fazer a obra. Amém? Se você tiver alguma habilidade assim, computador, ou até mesmo você gosta de recepção, departamento infantil, você gosta de departamento de mídia, transmissão, se candidata aí, tá bom? Nós estamos precisando de obreiros, quanto mais melhor. Que faltou um, já tem outro, amém? Então, no final do culto, fale comigo, com a pastora, com algum dos obreiros, olha, eu quero ajudar, departamento de mídia, transmissão, departamento de projeção, infantil, recepção. A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Atos 26, os versículos 12 em diante. Hoje, queridos, nós vamos acompanhar Paulo. Hoje é sobre o apóstolo Paulo. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. 3 viagens missionárias. Na terceira viagem missionária, no fim da terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém. Os judeus religiosos tentaram matá-lo. Paulo, para escapar da morte, ele foi enviado até Cesareia Marítima. E nós vamos ver essa cidade para onde Paulo foi. Eu estive lá e fui privilegiado. Eu digo que em tudo Deus deu presentes assim incríveis nessa viagem. E um dos presentes foi poder ver essa cidade Cesareia Marítima, construída em honra ao imperador César, mas que ali, queridos, tem tesouros arqueológicos. Um desses tesouros arqueológicos, descobertos recentemente, o local em que Paulo esteve preso por 2 anos, e vocês vão ver aí a entrada da prisão, que o apóstolo Paulo ficou preso durante 2 anos. Recentes escavações descobertas. Então vocês vão ter o privilégio aí de ver antes que muitas outras pessoas. Até agora eu não vi nenhum vídeo desse na internet, no YouTube, mostrando o local em que Paulo esteve preso, porque foi descoberto recentemente. Mas hoje vocês vão ver em primeira mão. Então, nesse local que ele ficou preso durante 2 anos, ele teve a oportunidade de se defender e dar o seu testemunho diante de reis, diante de cônsules, procônsules, diante de pessoas
da alta nobreza da sociedade. Tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo e tudo o que ocorre na nossa vida, queridos, tem um propósito. Vocês vão ver isso através do que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Tudo com um propósito. Até mesmo a sua viagem a Roma e o naufrágio que ele experimentou. Aquele naufrágio teve um propósito. Foi para que eles fossem parar numa ilha chamada Malta. Ali ele curasse o pai de Públio, que estava com disenteria. Ali foi para que ele curasse vários enfermos e proclamasse a palavra do Senhor. Muitas vezes, queridos, na nossa vida sofremos naufrágios. Muitas vezes sofremos desastres, infortúnios, coisas contrárias que nós queríamos evitar, mas que não conseguimos. Por quê? Propósito de Deus. Então, na vida do apóstolo Paulo, Deus tinha vários propósitos e Deus foi cumprindo um a um. Acompanhe comigo a leitura, onde ali, naquela prisão em Cesareia, Paulo, o apóstolo, ele está testemunhando diante de um rei chamado Agripa. Olha só, Deus tinha o propósito de levar Paulo até altas autoridades. E como que ele chegaria a essas altas autoridades, a esses nobres, se não fosse através da sua prisão? Se não fosse através da prisão de Paulo, ele não testemunharia a essas pessoas. Então, tudo na nossa vida tem um propósito, queridos. Até mesmo as coisas mais desagradáveis vêm com um propósito. E Deus quer que você hoje grave bem isso. Nunca mais reclame da sua situação, das coisas que acontecem, porque muitas vezes, até mesmo as coisas mais desagradáveis vêm com um propósito. Como Paulo podia imaginar? Ele, um cidadão que sempre foi fiel a Deus, desde a sua conversão, ele que entregou totalmente a sua vida, de repente ele se vê preso, num lugar insalubre, durante 2 anos. Vocês vão ver a prisão subterrânea. E aí, as prisões daquele tempo não eram como as de hoje. Ou a pessoa saía leprosa daquela prisão, porque era um lugar super úmidos, insalubres, ou daí ela ia direto para a execução. 2 caminhos. E Paulo ali poderia ter pensado: Senhor, minha vida é tão útil para ti, eu queria estar lá fora, Senhor, queria estar fazendo a tua obra. Mas Deus tinha um propósito de fazer com que ele testemunhasse diante das autoridades, diante dos nobres, diante dos príncipes. E aqui nesse texto, do capítulo 26, ele faz uma bela defesa, uma bela exposição da sua vida e um belo testemunho diante de um rei, o rei Agripa. Então veja só o que diz no capítulo 26, no versículo 12. Está aí já? Oh, Deus abençoe, Letícia. Se dispôs aí, está aí. Então Paulo, ele está explicando ao rei Agripa. Numa dessas viagens, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, agora pode apagar essa luz, tá? Ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo, nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ou teimar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão ou perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Vamos ver agora o local exato em que Paulo disse estas palavras perante esse rei chamado Agripa. Pode soltar o vídeo, por favor. Cadê o vídeo? Enquanto a nossa equipe aí prepara o vídeo, tem alguém visitando hoje pela primeira vez? Não? Não, né? Todos já vieram aqui alguma vez. Muito bem. Então, acompanhe esse vídeo aí que você vai ver o local em que Paulo esteve preso por 2 anos, o local onde ele disse estas palavras, esta defesa perante o rei Agripa. Ali, Cesareia Marítima foi uma cidade construída por Herodes em homenagem a César. Por isso o nome Cesareia. Existem mais de uma Cesareia no Novo Testamento. Vocês vão ver Cesareia de Filipe, que era a cidade de Filipe, cidade natal de Filipe. E essa era Cesareia Marítima, bem às margens do mar Mediterrâneo. Esse dia aí estava muito calor, gente, muito calor. Um calor de 40 graus, com uma sensação térmica de 50 graus. 50 graus. Nós tínhamos que o tempo todo estar bebendo água e jogando água na cabeça, porque era um calor insuportável. Eu nunca senti um calor tão grande como aquele naquele dia. Há 2 milênios, exatamente em 20 antes da era cristã, Herodes construiu Cesareia, um dos maiores e mais magníficos portos do Mediterrâneo, com piers gigantes estendendo-se ao longo do mar para acomodar dezenas de navios. À beira do mar Mediterrâneo encontra-se um paraíso arqueológico de Israel, a antiga cidade portuária de Cesareia Marítima, fundada sobre um pequeno porto fenício há aproximadamente 2.300 anos. Situa-se na costa mediterrânea de Israel, a cerca de meio caminho entre Tel Aviv e Haifa, mas esta cidade não deve ser confundida com outras cidades que receberam o mesmo nome em honra a César, como por exemplo a Cesareia de Filipe. E Herodes, que construiu essa cidade em honra ao imperador César, ele não descuidou de sua nova cidade. Seu palácio em Cesareia foi construído num promontório ao lado do mar, com uma piscina decorativa rodeado de estoas. Um arqueduto supria Cesareia de água potável e um sistema de drenagem por baixo da cidade levava o esgoto para o mar. A vida civil da nova cidade começou no ano 13 antes da era cristã,
quando Cesareia foi transformada na capital civil e militar da Judéia e a residência oficial dos procuradores e governadores romanos. Os restos de todos os principais edifícios construídos por Herodes existiram até o final do século XIX. Os restos do povoado medieval também podem ser vistos, os quais são os muros, 1/10 da área da cidade romana, o castelo e o sítio da Catedral Cruzada. Esta cidade, que já foi a capital portuária de Israel no período romano, hoje, além de ter um parque nacional de arqueologia, engloba uma cidade moderna e próspera na região litorânea de Israel. A Cesareia moderna é uma das cidades com maior poder aquisitivo no Estado moderno de Israel. E na cidade, além do parque arqueológico, podem ser encontradas um aqueduto romano, museus, galerias de arte, clubes e hotéis modernos. E perto fica um campo de golfe. Aqui nessas imagens você vê aí, olha, um anfiteatro romano que até hoje ele é usado ainda para apresentações, shows, espetáculos. Tá? Algumas pedras deste anfiteatro romano ainda são originais, tá? Como essas pedras que você vê aqui. As demais pedras da arquibancada, ou a construção da arquibancada, foi feita em tempos posteriores. Mas essas pedras aqui, olha, são originais, que restaram ainda daqueles tempos bíblicos, ou dos dias bíblicos. Em 1961, no Teatro de Cesareia, foi encontrada uma pedra com uma inscrição em latim, incluindo o nome de Pôncio Pilatos. O prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, erigiu o Tiberium em honra de Tibério. O livro de Atos dos Apóstolos registra vários eventos significativos em Cesareia, incluindo a morte do rei Herodes Agripa, que morreu comido por bichos, a residência do evangelista Filipe com suas filhas, a evangelização do centurião Cornélio pelo apóstolo Paulo e a saudação do apóstolo Paulo à igreja local durante suas viagens missionárias. Paulo também foi preso em Cesareia por 2 anos, onde evangelizou Festo e o rei Agripa, antes de partir para Roma para ser julgado como cidadão romano. Hoje, Cesareia Marítima é um dos pontos turísticos mais visitados em Israel. Outro detalhe interessante é que Cesareia foi a maior cidade da Palestina romana, concebida como um modelo de cidade romana, com arquedutos, esgotos, passarelas cobertas com mosaico, colunas de mármore, essas que vocês estão vendo aí, e aquele anfiteatro maior que o do Coliseu em Roma, e um grande templo também dedicado a César Augusto. Aí em Cesareia Marítima nós também podemos perceber resquícios das casas de banhos e saunas que haviam naquela época,
bem como o pretório, que era o nome dado pelo imperador romano à residência oficial dos procônsules, e também os resquícios dos locais onde aconteciam as audiências de julgamentos dos presos. Aqui nós temos a entrada do hipódromo, a segunda construção mais bem conservada de Cesareia. E é esse anfiteatro romano que foi usado também como hipódromo, com capacidade para mais de 15.000 assistentes. Essa grande construção oval foi cenário das famosas corridas de quadrigas, ou aquelas carruagens puxadas por 4 cavalos. Também nesta arena, muitos cristãos dos primeiros séculos foram mortos por leões e também pelos seus verdugos algozes. Aqui nós temos os banheiros, eram espécies de latrinas públicas, galerias tipicamente longas com aberturas individuais feitas de mármore, espaçadas a curta distância. Ali a pessoa se sentava e esse sistema de gestão de resíduos permitia que até 20 pessoas usassem as instalações simultaneamente. Olha ali, publicamente eram os banheiros, tudo aberto, as pessoas ali faziam as suas necessidades fisiológicas em frente de todo mundo. Em vez de usar o papel, os romanos utilizavam uma espécie de esponja natural do mar, colocadas em pontas de varas, e eram ali devolvidas a uma tigela com água após o uso. Então eles se limpavam com aquela esponja, colocavam aquela esponja novamente num recipiente com água, para que o próximo pudesse usar. Então o vinagre era frequentemente usado como desinfetante. E os pequenos canais esses pequenos canais no chão forneciam água fresca, também proveniente de aquedutos. E aqui nós estamos vendo em primeiríssima mão escavações recentes, onde os arqueólogos descobriram a entrada da prisão onde Paulo, o apóstolo, esteve preso durante 2 anos aqui em Cesareia. Olha aí, ó, escavações recentes. Ainda não foi inaugurada essa parte aí do museu, mas na próxima visita ali em Israel, certamente já poderemos entrar nesse local e vermos de perto, lá por dentro, esse local da prisão do apóstolo Paulo. Interessante anotar, lá dentro desta prisão, nas paredes dos escombros dessa prisão, tem uma inscrição bem antiga, ainda dos tempos dos apóstolos. Essa inscrição diz: Senhor Jesus, ajude ao seu servo Procópio. Não sabemos quem foi esse Procópio, mas certamente alguém que esteve preso ali ainda nos dias dos apóstolos.
Amém. Até aí, tá bom. Queridos, aí esse que vocês viram correndo aqui é o Miguelzinho. É uma alegria para a gente ver ele correndo aqui, tá? Então vão se acostumando, tá? Se você vê o garoto correndo aqui, é o jeito dele, ele é todo livre, tá? E deem liberdade mesmo para ele, tá? É uma alegria para a gente ver ele aí, feliz assim, brincando. Queridos, alguém pode dizer, pastor, esse tempo foi difícil, hein? Como era difícil ser um cristão naqueles dias? Se a pessoa declarasse que Jesus era o Senhor, corria o risco de morrer. E hoje, pastor? E hoje? Ainda há esse risco? Nós estamos no Brasil, onde, por enquanto, nós temos uma certa liberdade. Já até falamos certa liberdade. Antes a gente falava, nós temos no Brasil uma liberdade. Hoje nós não temos uma certa liberdade. Porque aqui no Brasil, muitos cristãos já estão sendo presos. E eu sinto lhes dizer que todos os dias morrem no mundo todo 15 cristãos por dia. Existe uma missão chamada Portas Abertas. Eu sei que o Rafael Joyce conhece a Portas Abertas, mas alguém conhece a missão Portas Abertas? Já ouviu falar? Procure vídeos no YouTube falando sobre o irmão André e a missão Portas Abertas. Eu vou fazer um vídeo sobre ele porque merece. Esse irmão André, queridos, foi um dos primeiros cristãos que eu me inspirei no início da minha conversão. Ele tinha um fusquinha branco. E como na época também eu tinha um fusquinha, eu me interessei pela história dele. Sabe o que ele fazia com esse fusquinha? Ele era um cristão da Holanda. Ele atravessava a fronteira da Holanda e entrava em vários países comunistas, contrabandeando Bíblias. Ele escreveu um livro intitulado O Contrabandista de Deus. Se vocês procurarem em PDF, alguém já leu esse livro? Contrabandista de Deus? A irmã Maria, o Rafael já leram, Joyce, O Contrabandista de Deus. Ele conseguia entrar nos países comunistas, levando, através do fusquinha dele, era carregado de Bíblias. No capô, porta-mala, dentro do motor, em cima dos bancos. E ele fazia isso abertamente. Existe uma praça lá na Rússia, antiga União Soviética, Praça de Moscou. Ele tinha coragem de entregar caixas de Bíblias no meio da Praça de Moscou para os cristãos de lá. Saía da Holanda com o carregamento de Bíblias no Fusca. Por que ele fazia isso? Na frente, no lugar principal, na praça principal da capital do país, que era mais fechado para o evangelho naquela época. Por que fazendo isso publicamente, abertamente, ninguém ia desconfiar? Quem ia pensar que algum louco, porque a Bíblia, naqueles dias ali, era terminantemente proibida. Ninguém podia nem ter uma Bíblia, nem ler a Bíblia. País comunista fechado. Olha os males do comunismo. País comunista extremamente fechado, não permitia entrar de Bíblias. O irmão André carregava as Bíblias no Fusca, e na frente de todos os guardas, tirava as caixas de Bíblia, e entregava para os cristãos que iam ali pegar. Sabe a oração que ele fazia? Senhor Jesus, quando tu esteve aqui na terra, tu curou os cegos, deu vista aos cegos. Agora eu peço que tu tire a visão desses guardas, desses policiais. E ninguém falava nada. Não sei se realmente não estavam enxergando, mas ele fez. Uma certa vez, com o Fusca carregado de Bíblias, ele foi parado. Lembra disso, Rafael? Foi parado num policiamento, fiscalização policial na estrada. O guarda chegou do lado dele. Muito bem, cavaleiro. O que o senhor está carregando aí nesse Fusca? Ele, com muito bom humor, ele diz assim: eu tenho um carregamento de alimentos. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um alimento, né? Então, ele falou algo assim como verduras, tomate. Não, ele falou só alimentos. Eu estou carregando alimentos. E fez oração.
Senhor, dá que eles realmente vejam alimentos no meu carro. O guarda falou, posso ver? Ele pode. Abriu o capô, abriu as portas do banco traseiro. O guarda olhou e falou, rapaz, corre, antes que essas verduras e tomates murchem. Os guardas policiais viram alimento ali dentro do Fusca, eram Bíblia, mas eles viram alimento, viram tomate, viram verdura, e mandou ele correr, porque ia murchar. Gente, esse é o nosso Deus, faz milagre ou não faz? Ele morreu com quantos anos, Rafael? Mais de 80, 90, morreu com mais de 90 anos. Eu conheci a cidade dele lá na Holanda, da outra vez que nós fomos lá para a Europa, conheci a cidade dele. Era bairro do Halle, mesmo bairro que a Corre Tembum tinha casa lá e refugiou judeus na casa dele. Fui lá para ver a casa de Corre Tembum, mas era o mesmo bairro do que morava esse irmão André. Tremendo, bairro do Halle, na Holanda. E olha só, queridos, alguém pode duvidar, mas isso é história, não é história, gente. Todos os lugares que esse irmão ia, ele contava os seus testemunhos. E ele viveu mais de 90 anos. Nunca, se eu não me engano, nunca esteve preso. Né? Todas as vezes, Deus deu livramento ao seu servo, porque ele se dispôs a pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, mostrar o Evangelho, levar a palavra para aqueles que precisam. Olha, gente, diante de tantos testemunhos, dos cristãos que foram martirizados, dos cristãos que são martirizados hoje, eu fico a pensar o que nós estamos fazendo pelo Evangelho. O que nós estamos fazendo? Vou ler aqui um relatório dessa missão Portas Abertas, desse irmão André. No ano passado, o relatório mostra que 5.621 cristãos foram mortos. Esse relatório é de 2022. Isso quer dizer que no ano todo de 2021, 5.621 cristãos foram mortos, ou seja, 15 por dia. Olha só. 2.110 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados. Onde está a liberdade religiosa? 2.110 igrejas ou edifícios cristãos atacados. 4.000, além dos 5.600 cristãos mortos, 4.542 fiéis foram presos. 5.259 foram sequestrados. Então, queridos, muito mais do que 15 cristãos por dia ou 5.600 por ano morrem. Existem os que não estão na estatística. Existem aqueles que simplesmente somem. Olha só, vou ler mais. A Nigéria é confirmada como o epicentro do massacre de cristãos. De fato, no país mais populoso e rico da África, 5.014 cristãos foram mortos. Quem quer ser missionário na Nigéria? País bem fechado para o cristianismo, porque lá dominam muito os muçulmanos. Então, vocês sabem que países onde os muçulmanos dominam, a perseguição é grande. Então, queridos, olha só. Não devemos esquecer que um dos ataques mais graves contra os cristãos em 2022 ocorreu na Nigéria, onde no dia de Pentecostes, um grupo de homens armados invadiu a igreja de São Francisco, em Owo, na diocese de Ondo, matando pelo menos 40 fiéis durante a missa. Então era uma igreja católica, mas aqui eles estão incluindo entre os cristãos tanto católicos como evangélicos. Triste, não é mesmo, gente? Triste, muito triste. Saber que essas coisas estão acontecendo hoje. No geral, 1 em cada 5 cristãos na África, 2 em cada 5 na Ásia, 1 em cada 15 na América Latina, sofrem um nível alarmante de perseguição. Por enquanto, aqui na nossa América Latina, é 1 em cada 15 cristãos que sofrem perseguição. Ao contrário
Nesse país, Nigéria, lá na África, 1 em cada 5. Mas veja bem, aqui na nossa América Latina, o índice está aumentando também, de cristãos perseguidos. Hoje é 1 em cada 15. Agora, a Coreia do Norte é o país mais perigoso para ser cristão, mas nos 10 primeiros também entram em ordem de gravidade. Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão e Sudão. Esses são os países para você escolher onde você quer ser missionário ou missionária. São os 10 países mais perigosos do mundo para ser um cristão. Então, 1 em cada 7 cristãos no mundo, mais de 360 milhões, 1 em cada 7 cristãos no mundo, mais de 360 milhões ao todo, sofrem um alto nível de descriminalização e perseguição. 1 em cada 7 cristãos no mundo. 360 milhões de cristãos no mundo sofrem um alto grau de perseguição. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que esses índices estão aumentando a cada dia. Boa notícia, pastor? Sim. Porque isso é sinal que a nossa redenção está próxima, que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, amém? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por causa da minha palavra, por causa do evangelho. Vocês são bem-aventurados, mais do que felizes. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Quem quer ser perseguido? É bem-aventurado, é feliz, mais do que feliz, felizardo, aquele que é perseguido por causa do evangelho. Alegrem-se. Se outros cristãos sofreram, se o nosso Jesus sofreu, devemos estar alegres por isso. Só para animar vocês um pouco mais, olha, sabe como morreram os apóstolos do Senhor? Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgou, não se achou digno de ter a mesma morte que Jesus, então ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, aquele que tinha um palácio. O primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, lançado vivo num tacho de óleo fervente. Sabe o que é isso? A pessoa ser jogada viva dentro de um tacho de óleo fervente, meu Deus. Depois foi exilado para a ilha de... Tiago. Não, queridos. Eu li errado. Vou ler de novo. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Gente, o que é isso? Uma pessoa é lançada viva dentro de um tacho de óleo fervente e nada sofreu? Nem eu sabia disso aqui, olha, nada sofreu. Aí, olha, Deus o livrou, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois ele foi exilado para a ilha de Pátimos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Ele era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, de morte natural. Agora perguntem para mim, por que ele foi o único discípulo de Jesus? Ele era o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, ali na mesa da ceia. E por que ele foi o único discípulo que não morreu martirizado? E quando tentaram matar, aconteceu esse milagre. Jogaram ele no tacho de óleo fervente e ele nada sofreu. Por quê? Porque Jesus fez essa promessa para ele. Quando Jesus estava conversando com os discípulos ali, no cenáculo, ele deu a ideia, ele deu a entender que ele permaneceria vivo, que ele não morreria da mesma forma como os demais morreram. E a promessa foi cumprida. Quem tem promessa de Deus, não? Quem tem promessa de Deus? Não morre. Você tem promessa de Deus?
Dorme tranquilo hoje, meu irmão. Durma tranquila hoje, porque você não morrerá antes dessa promessa se cumprir na sua vida. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Quer prova maior do que isso? Camarada tinha uma promessa de Deus, Deus fez questão de fazer ele permanecer vivo e não morreu. Até que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, todas somos imortais, amém? Somos, pode ter certeza. Ai, pastor, mas será que eu tenho promessas de Deus na minha vida? Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus está cheia de promessas para você. Está cheia de promessas. Se Deus prometeu para você, Ele é fiel. Muito bem, Felipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Eu achava que todos tivessem sido martirizados, mas tudo bem, essa estatística aqui não sei se realmente está correta. Tiago, filho de Alfeu, diz um livro do seu tempo que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém, por pregar a Cristo. Tadeu, ele morreu também martirizado em Beirute, no Egito. Simão, o Zelote, segundo uma tradição, ele trabalhou no norte da África, sofreu martírio na Palestina, durante o reinado de Domiciano, que foi considerado o segundo César, perseguidor dos cristãos. Judas, esse todos sabemos que ele morreu enforcado, depois de trair a Jesus. Agora eu pergunto, Pedro negou a Jesus, foi infiel, mas se arrependeu, teve a oportunidade de ser restaurado. E Judas? Porque ao invés de buscar o perdão, buscar a restauração, ele foi se matar. Por quê? Ele poderia ter sido salvo, poderia ter sido perdoado, não é mesmo, queridos? Então, isso nos faz crer que não há pecado ou culpa que o Senhor não nos possa perdoar. Não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Basta que nos dirigirmos a Ele e suplicarmos o seu perdão. Mas agora, queridos, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele fala alguns sofrimentos que ele teve antes de ser preso. Teve muitos sofrimentos. Olha só o que ele passou. Segunda carta aos Coríntios 11, 16 a 33. Ele diz: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como o insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Eu, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Sabe o que é isso? Existia uma lei entre os judeus que qualquer preso ou condenado não poderia receber mais do que 40 chibatadas nas costas. 40 chibatadas. Aí sabe o que eles faziam? Eles davam 39. Pronto. Não chegamos a 40. Aí depois começavam a contar de novo.
1, 2, 3, 4, até 39. Eles chegavam a dar 5 sessões de 39 chicotadas nas costas do condenado. E Paulo tomou 5 vezes uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes 39, para quem é bom de conta, quanto dá? Acho que quase 200, 190 e poucas chicotadas Paulo tomou. É mole? Gente, não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar, né? Eu falei para vocês, eu falei numa quinta-feira, que eu tive um sonho, que nesse sonho, eu tinha o desejo de entender como que Jesus sofreu aquelas chicotadas nas costas e como ele aguentou. E eu estava numa posição, na mesma posição que Jesus estava, assim, ó, e eu pedia que me batessem de chicote nas costas. Só que os chicotes que me bateram, era uma tirinha bem fininha, e era umas chicotadinhas assim, bem leves, nas minhas costas. Eu falei, não, eu quero que seja exatamente como foi no Senhor Jesus, para ver como que ele aguentou, para sentir um pouco da dor dele. E a pessoa batia bem leve, e bem leve. Ao acordar, eu entendi o sonho. Era o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, filho, a sua breve, leve e momentânea tribulação nem se compara com o que eu sofri por você, filho. Seus leves, breves, momentâneos sofrimentos são nada diante daquilo que eu sofri por você. Aguenta firme aí. Amém? Isso o Senhor Jesus Cristo fala para você. Está sofrendo? Está doendo? Está sendo difícil? Tá. Mas isso nem se compara com o sofrimento que Cristo teve por você. Aguenta firme. Vai em frente. Em frente. Não desista. Porque Cristo não desistiu por você. Por amor a você. Amém? Então diz mais, olha. Ele recebeu 5 quarentenas de açoites menos 1. Ou 190 e poucas chicotadas. 3 vezes ele diz, eu fui açoitado com varas. Além de chicotadas, ele foi açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Olha. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, no meio do mar. 26 em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Isso dói. Muito mais ainda. E ele até fala, quando ele estava para ser executado, ele fala assim, ao jovem Timóteo, a quem ele escreveu a última carta, Timóteo, cuida-te, porque Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Deus dê a paga a ele. Esse Alexandre, o latoeiro, certamente é algum cristão que entregou Paulo para os guardas, ou prenderem. E ele fala que ele causou a ele muitos males. Era um desses falsos cristãos que Paulo teve que conviver. Em perigos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Algum teólogo da prosperidade nos dias de hoje podia dizer assim, Paulo estava em pecado, Paulo não era abençoado, sofreu privações, passou fome, passou frio, necessidade. O que vocês acham? Paulo estava em pecado? Não. Paulo não tinha fé? Tinha ou não? Tinha fé. Paulo era abençoado? Por que ele sofreu tanto? Era preciso. Promessa. Esta é uma promessa que ninguém almeja. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele mesmo escreveu ao jovem discípulo Timóteo, todos aqueles que querem viver
piamente em Cristo hão de passar tribulação. Todos, se quiser viver fielmente em Cristo, hão de passar tribulação. Para de chorar então, crente, para de chorar, enfrenta a tribulação, enfrenta a luta, enfrenta os problemas, porque não tem como sermos cristãos sem passarmos por problemas, dificuldades e tribulações, amém? Nós não estamos aqui no espaço celestial, não, o nosso descanso, o nosso livramento das lutas é lá no céu, aqui não, aqui é luta, queridos. E vence aqueles que são corajosos, que são fiéis, que não desistem, mas que seguem em frente e enfrentam. Nós não somos cristãos Nutella, não. Nós somos aqueles que erguem a cabeça, lutam, enfrentam o leão, enfrentam as feras, enfrentam as arenas, enfrentam as fornalhas, enfrentam tudo. Muitas vezes saímos ileso, outras vezes vamos sofrer dano, mas vamos cumprir fielmente a nossa missão e carregarmos a nossa cruz, amém? Não reclame, cristão, em vez de reclamar, clame, não reclame, mas clame, clame ao Senhor, faça como o servo Procópio, lá na parede da prisão, até hoje tem a inscrição dele, Senhor Jesus, ajuda o teu servo Procópio. Então todos os dias você deve clamar, Senhor Jesus, ajuda a tua serva Maria, ajuda a tua serva Neuza, ajuda o teu servo Felipe, ajuda o teu servo João, ajuda ao teu servo vencer essa tribulação, amém? É assim que nós vencemos, queridos. Agora, quando nós viemos para um evangelho enganosamente, diz que quando disseram para a gente, venha para Jesus, tuas lutas e problemas acabaram, venha para Jesus, de agora em diante, chega de sofrimento, nunca mais sofra. Mentira! Nós somos chamados para o sofrimento, para as tribulações, para as perseguições, mas tudo isso como promessa. E tem mais, queridos. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha, não é por nada não, mas acho que esse era o pior dos sofrimentos e das lutas de Paulo. O sofrimento com o cuidado das igrejas. Que ele fala assim, olha, quem enfraquece na fé, que eu não fique escandalizado, que eu não fique abrasado. Quem não passa tribulação, que eu não sofra também. Gente, nós somos um corpo em Cristo. É impossível o irmãozinho lá do fundo está passando por uma tribulação e eu aqui não senti. A gente sente. Gente, eu nunca tive problema de falta de sono, mas de um tempo para cá, todos os dias, 3 horas, 4 horas da madrugada, eu acordo. E aí vem na mente vários e vários motivos de oração, vários e vários problemas para interceder, para impedir. Tem dia que eu levanto, que ainda anestesiado de sono. Gente, porque nós somos um corpo. Se você não sentir a dor do irmão, alguma coisa está errada. Se você não puder ajudar, pelo menos em oração, em intercessão, muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Se você não puder fazer alguma outra coisa, ore, já vale muito, ore, queridos. Agora veja outros sofrimentos que Paulo teve. Ele teve que descer num cesto, para fugir de uma prisão que era injusta. Na segunda carta aos Coríntios 11, 32 a 33, Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se ele fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz dos governantes injustos, que queriam a cabeça dele. Lembra aquele episódio? Que ele é descido num cesto, de uma parte alta de uma casa, para que ele pudesse escapar. Olha as humilhações que ele passou. Ele foi expulso de Antioquia, pelos poderosos da cidade. Em Atos 13, 50 a 51, vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade, para expulsar Paulo da cidade, pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar, e havendo conversões. Ele foi apedrejado quase à morte em Listra. Em Atos 14, 19, Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade, e foi apedrejado por essa multidão. Provavelmente tenha desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. Tanta pedrada que ele levou, que ele ficou desmaiado. E isso fez com que ele se livrasse da morte.
Porque aqueles que estavam apedrejando ele, acharam que ele estava morto e deixaram ele ali. Olha só os livramentos de Deus. Na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Em Atos 16, 23 a 24, vemos que Paulo foi preso porque expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora, que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso ele foi açoitado, lançado na cadeia, teve os seus pés amarrados em um tronco. Queridos, agora a gente fica imaginando quantos cristãos foram mortos naquela arena. Mas Tertuliano, um cristão dos primeiros séculos, ele disse assim: o sangue dos mártires derramado nas arenas, porque eles eram comidos, devorados pelos leões, pelas feras, mortos à espada, pelo fogo, o sangue deles caindo na terra, era como uma semente que germinava, e dali muitos outros cristãos iam brotando, nascendo, e é por isso que o Evangelho chegou até nós hoje. Agora, queridos, eu pergunto para você, e nós? Como nós estamos cumprindo a nossa missão? Em Atos 24, ou Atos 20, 24, o apóstolo Paulo disse assim: pois em nada considero a minha vida como preciosa, desde que eu cumpra a minha carreira e testemunhe do Evangelho da graça às pessoas. Em nada eu considero a minha vida preciosa, desde que eu cumpra com fidelidade a minha carreira e pregue com fidelidade o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo não tinha a vida dele como preciosa, e ele ainda disse mais perante as autoridades: em tudo, eu faço de tudo para manter a minha consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. A consciência de Paulo estava tão limpa, que ao morrer, ele disse assim a Timóteo: olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. Ele queria dizer, ele estava já prestes a ser degolado em Roma, como ele foi degolado. A morte dele foi assim, decapitado em Roma. Ele disse: olha, Timóteo, estou prestes a ser oferecido como uma libação sobre o sacrifício. Ou seja, ele está dizendo, não é os romanos, não são os romanos que vão me matar, não. É eu que estou entregando a minha vida a Deus. É o Senhor que vai receber a minha vida como uma oferta sobre o sacrifício. Uma libação sobre o sacrifício. Ele estava querendo dizer que a vida dele era uma oferta sobre o sacrifício, uma oferta sobre o altar. Ele estava dizendo assim, não são eles que vão me matar, não. É eu que vou me entregar para ser morto como uma oferta sobre o sacrifício. Aí ele prossegue dizendo assim a Timóteo: Timóteo, eu terminei a minha carreira. Eu batalhei, pelejei pelo Evangelho, completei a minha carreira, guardei a minha fé, perseverei na minha fé, mantive a minha fé, pois agora, desde já, a minha coroa está guardada diante do Senhor, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que cumprirem fielmente o seu ministério. Como que nós temos cumprido o nosso ministério, queridos? Reclamando todos os dias, porque a luta está difícil, porque eu vou desistir, porque eu vou largar tudo, não estou aguentando a luta, não estou aguentando a retaliação, não estou aguentando a aprovação. Chega de mimimi. Vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar os problemas, vamos encarar o ministério de frente, vamos cumprir a nossa missão, pois foi o Senhor que nos destinou a essa missão, e Ele espera que nós sejamos fiéis nessa missão que Ele nos confiou. Ele disse assim, olha, vocês receberão poder, Atos 1:8, pois recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha no grego original quer dizer mártir. Vocês serão meus mártires, tanto em Jerusalém, como na Judeia,
Samaria e até os confins da terra. Ou seja, na sua cidade, em outro estado, se for necessário. Além do Brasil, além dos continentes, se for necessário. Até os confins da terra. Quantos estão dispostos a encarar esse desafio? A encarar essa missão? É difícil? É. Mas não é uma missão impossível de se cumprir. Todos aqueles que desejam realmente entregar a sua vida como testemunhas de Jesus, dar a sua vida pelo testemunho, olha, é sério. Eu estou convidando você para ficar junto em pé comigo. Você que deseja entregar a sua vida para testemunhar de Cristo. Ser um mártir. É sério. Só levante se você está disposto mesmo. Mas eu duvido que se você entregou a vida a Jesus, se você ama a Jesus, eu duvido que você não irá se dispor a colocar a sua vida ao serviço do Senhor Jesus, ao serviço do Mestre, sendo que Ele entregou, Ele deu a sua vida por nós. Tenho eu direito de me isentar? Dar uma de isentão? Não. Eu vou querer manter a minha vida. Se vier perseguição aqui para o Brasil, eu vou me esconder. Não, você é um agente secreto de Jesus. Não, eu não vou pôr a minha vida em risco, não. Paulo disse, em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu cumpra a minha missão e testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Será que você tem coragem, sabendo que o Senhor Jesus deu a vida dele por você, você agora se isentar? Não, isso não é para mim. Eu quero viver. Sou jovem, nova. Tenho meus filhos, tenho minha família.